Algumas cidades testemunham a história. Outras são palco onde a história acontece. Berlim pertence ao segundo grupo. Ao longo dos séculos, essa cidade foi capital de impérios, centro de revoluções políticas e cenário de um dos conflitos ideológicos mais intensos do século XX. Aqui surgiram decisões que mudaram o destino da Europa e influenciaram o mundo inteiro. Berlim já foi símbolo de poder imperial, palco da ascensão do regime nazista e, mais tarde, o principal ponto de divisão entre dois sistemas políticos opostos durante a Guerra Fria. Hoje, vamos entender como essa cidade se transformou em um dos lugares mais simbólicos da história contemporânea. Sejam bem-vindos a Berlim, a cidade que dividiu o mundo. Berlim está localizada no nordeste da Alemanha, em uma região relativamente plana, atravessada por rios e canais que facilitaram o transporte e o comércio desde os primeiros assentamentos humanos. Diferente de muitas capitais europeias que cresceram ao redor de portos marítimos, Berlim se desenvolveu no interior do continente. Ainda assim, sua posição estratégica dentro da Europa Central acabou se tornando extremamente importante ao longo da história. Essa localização permitia conexões comerciais entre regiões do continente e também facilitava o controle político de territórios vizinhos. Com o passar dos séculos, essa vantagem geográfica ajudou a cidade a se consolidar como centro administrativo e político. A origem de Berlim remonta ao século XIII, quando pequenos assentamentos começaram a surgir nas margens do rio Spree. Inicialmente, tratava-se de comunidades comerciais modestas, que serviam como pontos de passagem para comerciantes e viajantes que cruzavam a região. Esses primeiros núcleos urbanos cresceram lentamente, impulsionados pelo comércio regional e pela formação de rotas econômicas que conectavam diferentes partes da Europa Central. Com o tempo, Berlim começou a ganhar importância dentro do território governado pelos príncipes de Brandemburgo, tornando-se gradualmente um centro administrativo mais relevante. A origem de Berlim remonta ao século XIII, quando pequenos assentamentos começaram a surgir nas margens do rio Spree. Inicialmente, tratava-se de comunidades comerciais modestas, que serviam como pontos de passagem para comerciantes e viajantes que cruzavam a região. Esses primeiros núcleos urbanos cresceram lentamente, impulsionados pelo comércio regional e pela formação de rotas econômicas que conectavam diferentes partes da Europa Central. Com o tempo, Berlim começou a ganhar importância dentro do território governado pelos príncipes de Brandemburgo, tornando-se gradualmente um centro administrativo mais relevante. O crescimento real de Berlim começou a ocorrer a partir do século XVII, quando a cidade passou a desempenhar papel central no desenvolvimento da Prússia. Sob o domínio da dinastia Hohenzollern, Berlim tornou-se capital do Reino da Prússia, um estado que gradualmente se transformaria em uma das principais potências militares da Europa. Durante esse período, a cidade passou por uma grande expansão urbana. Palácios, avenidas largas e edifícios administrativos começaram a surgir, refletindo o crescimento do poder político e militar do Estado prussiano. Berlim passou então a simbolizar disciplina, organização e autoridade, características que marcariam profundamente a identidade política da região. No século XIX, a Prússia liderou o processo de unificação dos diversos estados alemães. Em 1871, após uma série de conflitos militares e alianças políticas, foi proclamado o Império Alemão. Berlim
tornou-se oficialmente a capital desse novo estado unificado. A cidade experimentou um crescimento acelerado durante esse período. Indústrias, universidades, centros culturais e instituições políticas transformaram Berlim em uma das cidades mais influentes da Europa. No início do século XX, Berlim já era uma metrópole moderna e dinâmica. No entanto, o cenário político europeu estava cada vez mais instável. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, mudou profundamente o destino da Alemanha e da própria cidade. Após a derrota alemã em 1918, o Império foi dissolvido e uma nova forma de governo surgiu, a República de Weimar. Durante esse período, Berlim tornou-se um centro cultural vibrante, conhecido por sua vida artística, intelectual e política intensa. A instabilidade econômica e política da década de 1930 abriu espaço para a ascensão de movimentos radicais. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder e estabeleceu o regime nazista. Berlim tornou-se o centro administrativo do regime. Grandes projetos arquitetônicos foram planejados para transformar a cidade em uma capital monumental que simbolizaria o poder do Terceiro Reich. No entanto, a Segunda Guerra Mundial interrompeu esses planos. Durante o conflito, Berlim foi alvo de intensos bombardeios. Ao final da guerra, grande parte da cidade estava destruída. Em 1945, o exército soviético tomou Berlim após uma das batalhas mais intensas da guerra. A derrota alemã marcou o fim do regime nazista e o início de uma nova fase na história da cidade. Após o fim da guerra, Berlim foi dividida entre as potências vencedoras. Gradualmente, essa divisão passou a representar o conflito entre dois sistemas políticos, o capitalismo ocidental e o socialismo soviético. Em 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu o famoso Muro de Berlim. Esse muro se tornaria um dos símbolos mais fortes da Guerra Fria, separando famílias, bairros e ideologias. Em 1989, após décadas de tensões políticas e mudanças no cenário internacional, o Muro de Berlim finalmente caiu. A queda do muro marcou o fim de uma era e simbolizou o colapso da divisão ideológica que havia marcado o mundo durante grande parte do século XX. Pouco tempo depois, a Alemanha foi reunificada. Hoje, Berlim é uma das capitais mais influentes da Europa. A cidade preserva muitos de seus marcos históricos, ao mesmo tempo em que se tornou um importante centro cultural, político e tecnológico. Museus, monumentos e memoriais espalhados pela cidade lembram constantemente os eventos que marcaram sua história. Berlim é uma cidade que carrega cicatrizes profundas da história. Ao mesmo tempo, ela representa transformação, reconstrução e mudança. Poucos lugares no mundo refletem de forma tão clara os conflitos e as esperanças da humanidade. E aqui, no Cidades Reveladas, nós revelamos essas histórias.